Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC, um programa gravado semanalmente nas belas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que além das suas exposições que atraem um público do centro, da periferia, virou um point da cidade de São Paulo, mantém uma série de atividades onde a gente pode discutir a ciência, a tecnologia, a sociedade a partir de vários pontos de vista, e hoje o Nova Estela traz um convidado muito especial, que já esteve no Nova Estela, Renato Mezan, professor da PUC. Vamos falar um pouquinho rápido aqui do seu currículo. Ele é doutorado, né, na USP, na Faculdade de Filosofia, e atualmente é professor titular da PUC, publicou 66 artigos em periódicos especializados, possui 48 capítulos de livros, 13 livros publicados, talvez já 14 agora, não sei. Meus convidados têm essa coisa que eu falo os números, já subiu alguma coisa, né? Ele ganhou o Jabuti, eu tenho a honra de ter presenciado, né, com o Tronco e os Ramos, estudos de psicanálise, orientou uma galera muito grande aí no mestrado, doutorado, pós-doutorado, atua na área de psicologia, com ênfase em tratamento e prevenção psicológica. No Lattes dele destacam a psicanálise, psicanálise aplicada, teoria psicanalítica, Freud, epistemologia e clínica psicanalítica. Então, Renato, super bem-vindo ao nosso Nova Estela novamente. E eu queria contar para os nossos telespectadores aí que o YouTubers, assistentes do YouTuber, que o Renato me encontrou na PUC há poucas semanas e me deu a notícia boa que ele estava lançando, naquele momento, mais um livro, Sociedade, Cultura e Psicanálise, agora indo para uma editora que marcou a minha vida, porque eu fiz física, então todos os livros eram do Blucher, né? Conheci o Edgar, depois o Edu, o filho, e fico contente que eles criaram uma Karnak, que é uma coleção nova, né? Não, Karnak é uma editora de psicanálise da Inglaterra que fez uma primeira versão desse livro, mas acabou, por uma série de razões comerciais, cedendo os direitos desse e de outros, né, que eles quiseram publicar em português na Inglaterra, e por uma série de razões não funcionou a ideia e acabaram então cedendo os direitos desses livros à Blucher, que os comprou e reproduziu basicamente o mesmo conteúdo. E hoje você Nesse caso, a mesma capa também. Até trouxe uma surpresa aqui, que é um livro novo teu, que saiu na França agora. O Renato trouxe aqui em primeira mão, fresquinho, né? E também ele está relacionado com o filme que a gente passou aqui, Freud, Além da Alma. Isso, né? alguns anos então, mais atrás. um livro aí do Renato em francês, né, para o nosso público sofisticado. E parabéns, você está num momento altamente produtivo, né? Então vamos conversar hoje um pouco, Renato. Aliás, eu queria te contar que você está no Nova Estela, né? Mas você está no Nova Estela especial, que agora eu como editor da PUC, né? Espero tê-lo como autor em breve, né? Eu criei aqui uma série dentro do Nova Estela que é Ex Libris, onde a gente tem autores, editores, já fizemos com Jacob Ginsburg, aos seus 95 anos, que beleza. arrasa, absolutamente lúcido, memória perfeita, incrível. Incrível. Eu não conheço alguém de 95 tão igual, né, tão firme como Jacó. Então a gente iniciou a série Ex Libris, você agora está dentro dessa série hoje com o Sociedade, Cultura e Psicanálise da editora Blucher. Então conta para nós um pouco qual é a proposta do livro. Eu recebi o exemplar lá da editora e tive a oportunidade de dar uma pincelada, né? E já deu para sentir assim que tem um lado que bate muito com o nosso programa de História da Ciência da PUC, porque é extremamente multidisciplinar, interdisciplinar, transversal. Hoje em dia todas essas palavras tentam explicar, mas você de fato coloca aqui a psicanálise num diálogo ou numa intersecção com cinema, história, sociologia, policial, como você falou, filosofia, né? Como é que é essa proposta aí que você...
Então, bom, primeiro eu quero agradecer ao José e ao pessoal do MIS, o Jacques Klein em particular, a oportunidade, né, de voltar aqui ao Nova Estela, né, dessa vez para apresentar o Sociedade, Cultura e Psicanálise, que é uma coletânea, né, com 26 trabalhos diferentes, que está sendo lançado então agora aqui pela editora Blucher e faço questão de dizer com uma linda capa desenhada pela minha filha Eleonora Pereira Macambira Uau! Mezan, né? E Family. tratada graficamente pela minha mulher Ivotide Pereira Macambira. Então, o conteúdo do livro, né, diz respeito a uma preocupação, reúne, né, artigos de vários momentos da minha vida, sobretudo do ano 2000 para frente, né, que tratam exatamente disso, da relação entre a psicanálise e a sociedade, a psicanálise e a cultura e a psicanálise, etc., todas as combinações que se quiser fazer, né. Por que isso, né? Porque a psicanálise é uma disciplina que fala do inconsciente, dos conflitos, enfim, do que é humano, né? De uma forma muito peculiar e, a meu ver, muito inteligente, né? Muito sutil, né? Então, o escopo, né, o campo, a abrangência da psicanálise, embora seja mais familiar a todo mundo como uma atividade clínica, o sujeito não está bem, vai procurar um analista, etc., e se trata, né, como se diz, na verdade, o trabalho clínico é o campo, o solo do qual surgem esses conceitos, etc., porque quando Freud se encontrou com as suas primeiras pacientes, ele as deixou falar e não sabia muito o que vinha, né? Uhum. E à medida que foram surgindo uma série de conteúdos repetitivos, né, de desejos inconscientes, sexuais, questões familiares, etc., etc., né, de relações com as demais pessoas e tudo mais, enfim, uma psicanálise trata da vida, do cotidiano do analisante, do analisado, ou seja, aquilo que acontece na nossa existência, né? E aos poucos ele foi sentindo a necessidade de fazer uma teoria geral da psique, né, para poder perceber o que havia de discrepante, até que ponto era patológico ou não aquilo que estava sendo contado e de que forma eventualmente intervir nisso de maneira a reduzir o sofrimento dessas pessoas e também não só lhes dar o peixe, mas principalmente ensiná-las a pescar, né? A finalidade da análise é um pouco suicida, né? Dispensar o analista. Para que você faz uma análise? Para não precisar mais do analista. Essa é uma excelente, paradoxal definição do que se faz uma análise, né? Pois bem, então, com essa ambição de criar uma teoria geral da mente, da psique humana, né, que desse conta do normal e do patológico, né, o Freud acabou criando um instrumento de uma sensibilidade, para permanecer nas metáforas físicas aí que você gosta, José, extraordinária, né? Porque tudo o que o ser humano faz, né, se é verdade, né, aceitamos o postulado básico da psicanálise, de que tudo o que nós fazemos, inclusive essa conversa, né, inclusive o cidadão aí que está filmando e verificando se o áudio está bom, e o guarda lá embaixo do MIS, e, enfim, o sujeito que está, o youtuber que está assistindo, o telespectador que está assistindo essa conversa, tudo o que nós fazemos tem uma parcela de inconsciente. Esse é um axioma da psicanálise, né? Na psicanálise é um axioma, né? Para chegar até ela, quer dizer, é uma coisa indiscutível, se você aceita ou se não aceita, vai jogar ping-pong, mas você não pode jogar ping-pong sem bolinha e raquete, né? E se você quer jogar ping-pong, você tem que aceitar que você tem uma raquete, outro tem outra, essas são as regras básicas do jogo, né? Então não está em discussão aqui, esse momento, isso não é o nosso assunto, né? Mas a partir dessa ideia, qualquer coisa que ocorra, né, qualquer atividade humana, prática, né? Um trabalho, uma obra, uma criação artística, uma ideia, uma fantasia, uma crença, uma religião, uma instituição, o que quer que seja, Um fenômeno social. o fenômeno social, exatamente, né? Vai comportar uma parcela de inconsciente dos seus atores, dos seus autores, né? Então, desde o início da psicanálise, no começo do século XX, Freud se deu conta de que era, primeiro, um campo fantástico
para testar a validade, veracidade, reformular, modificar, etc., algumas as teorias psicanalíticas, né? Bom, se é assim, né, como a gente está falando, então, ao ser aplicado a determinado fenômeno, o resultado deveria ser mais ou menos esse. Bom, vamos aplicar esse fenômeno e ver o que acontece. Se o resultado é mais ou menos esse, então há uma boa chance da teoria ser verdadeira. Se for completamente diferente, alguma coisa está errada, né? Ou a teoria não é verdadeira, ou não foi bem aplicado, ou o fenômeno era mais complexo, etc, etc, etc. Ou seja, regras básicas do método científico aqui dentro da esfera particular da chamada psicanálise aplicada, né? Que é um termo que vem suscitando polêmica, né, desde muito tempo, e que eu adoto, né, em parte porque eu sou teimoso e chato, né, e em parte porque é o termo do Freud, que se referia a Angewandte Psychanalyse, que quer dizer exatamente psicanálise aplicada, e criou uma revista, junto com Otto Rank, para publicação desse tipo de trabalhos. Análises de peças de teatro, naquele tempo não tinha cinema, né, ou não tão importante, depois também de cinema, de obras de arte, de fenômenos sociais, de livros, enfim, né, etc. Então, qual é a crítica que se faz a isso, né? E isso é então discutido aqui logo no início do livro, porque é claro que o leitor familiarizado com o assunto vai dizer, mas pô, o que você está fazendo aqui? Quem é você para se meter a falar de coisas tão variadas e vai ser um macaco em loja de louça, só vai dizer besteira, né? Bom, então eu levei em conta, e acho que todo mundo que trabalha nessa área, né, tem que levar em conta essa objeção e procuro então estabelecer algumas, sei lá, alguns princípios metodológicos, né, que sirvam para evitar esses escolhos, o mais comum deles sendo o de que você vem com uma teoria de partida, aí pega, bota aquele negócio, né, em cima de uma massa feito waffle, né? Aí sai um produto cheio de quadradinhos e você diz então que tem uma grande novidade. Não tem novidade nenhuma porque os quadradinhos estavam na forma, né? Ou seja, aquilo que você vai encontrar na saída, que o rei Édipo tinha um complexo de Édipo, por exemplo, né? Ou o Freud no filme Freud Além da Alma tinha né? Já estava lá, tá certo? Então você na verdade estaria fazendo uma enorme tautologia, né, sem nenhum interesse, não acrescentaria nada ao conhecimento daquele fenômeno, pura verborragia, né? E, além do mais, os psicanalistas teriam coisas mais interessantes para fazer do que se dedicar a essa atividade, que no fundo é um hobby de diletantes, né? Bom, eu não concordo com nenhuma dessas afirmações, como vocês podem imaginar, eu escrevi 520 páginas de um livro nesse sentido, né? E venho fazendo isso há muito tempo, né? Sempre me interessei por esse assunto, em parte pela minha formação de filosofia, né? E a filosofia também é onívora, né? Quando eu fui procurar a Marilena Chauí 40 anos atrás para fazer a tese de mestrado e perguntei a ela se podia fazer uma tese de mestrado sobre o Freud, que não era um filósofo, a resposta dela foi, por que não? Né? Filosofia fala de tudo, não fala de arte, estética, não fala de política, filosofia política, não fala de comportamento, ética, né? Fala de certa maneira de psicologia com a teoria do conhecimento, de certa forma, Sim, sim. né? Etc, etc, etc. Bom, então por que não fazer uma tese sobre um psicanalista? Qual o problema, né? Então, acabou saindo a Trama dos Conceitos, que foi o primeiro livro que eu publiquei muitos anos atrás. Então, aqui no caso da psicanálise é a mesma coisa, né? Desde que você siga determinados princípios e tome determinados cuidados, você, me parece, né, qualquer um que conheça a teoria psicanalítica e o assunto que pretende ilustrar por meio da psicanálise, compreender alguma coisa a mais dele, né? Tem boas chances de chegar a alguma coisa interessante, inédita, né? Parcial, não vai ser a explicação final de tudo. Então, o sentido último do fenômeno era que isso seria pretensioso e ridículo, né? Mas certamente vai ser iluminado aquele assunto específico de um ângulo próprio, porque todo produto humano, né, é passível de ser compreendido de diferentes ângulos, né? Você pega um mesmo objeto de ouro no Peru, né? Do ponto de vista físico é uma massa, o objeto tem uma certa massa, sei lá. Do ponto de vista econômico tem um certo valor,
né? Do ponto de vista religioso, para os incas era um deus ou a imagem de um deus. Para os espanhóis era uma invenção satânica, tinha que ser destruída, né? Para hoje, nós que vamos no Museu do Ouro do Inca e vemos essa obra, é uma obra de arte, é um testemunho histórico, né? Qual é a verdadeira significação dessa peça de ouro? O conjunto disso, né? Ela é uma peça de ouro que, né? E nenhuma dessas abordagens pode pretender ser a única, nem a principal. Depende do interesse de quem está realizando essa abordagem e quem está tomando conhecimento dela, o leitor, o aluno, enfim, etc. Então, nesse sentido, um primeiro passo fundamental, né, é compreender que o fenômeno que vai ser estudado, o processo, seja o que for, tem uma espessura própria, né, tem uma organização própria, e essa organização, essa estrutura deve ser familiar ao autor, psicanalista, né, tem que descrevê-la, né. Um romance policial. O que é um romance policial? O que faz de um romance policial? Né? O massacre do Holocausto no nazismo. O que é que torna esse massacre específico, diferente de tantos outros que já aconteceram na história da humanidade? E assim por diante, né? Então, primeiro, o ponto é se documentar o melhor possível sobre aquela determinada região do conhecimento, né? E determinado assunto. E isso exige, então, né, o que acho que fica evidente lendo os diferentes capítulos desse livro, uma pesquisa, né? Falar sobre o amor romântico, por exemplo, um dos capítulos é sobre isso, o amor romântico no século XXI. Foi uma participação numa mesa redonda feita no Rio de Janeiro alguns anos atrás. Bom, primeira preocupação, o que é amor e o que é romântico? Né? No que o romântico, o amor romântico, na expressão, o termo romântico na expressão amor romântico, significa o quê? Evoca o quê? Né? É a mesma coisa que o romantismo como escola literária, é a mesma coisa que uma atmosfera romântica, né? Um piano ao cair da tarde, como tinha no Eldorado, no Rádio Eldorado, décadas atrás. Né? É uma sensibilidade romântica, como pretende um filósofo que eu menciono e discuto aqui, Benedito Nunes, etc, etc, etc. Né? Não, no caso de multiplicar exemplos, mas é necessário entrar no vivo da questão, né? Para poder discernir o que pode ser questionado do ponto de vista psicanalítico. Né? E a crítica que é feita muitas vezes a esse tipo de atividade, e devo dizer com razão, certas vezes, né? Porque não são todos os críticos que são malévolos, querem o mal da psicanálise, estão resistindo muitas coisas, objeções que nos são endereçadas aos psicanalistas têm toda a sua razão de ser e merecem ser ouvidas, eventualmente contestadas, né? Revogadas, digamos assim, com bons argumentos, né? Mas não é, não, o cara não concorda, então é contra a psicanálise. Né? Essa atitude dogmática não ajuda em nada a ninguém. Né? Pois bem, então, nesse contexto, né, uma vez estabelecido qual é justamente o contexto, e todos os capítulos do livro seguem o mesmo sistema, de acordo com o conteúdo específico, né? Tem um que eu gosto bastante, se chama Sedução e Incesto num filme do Visconti, que é o Vague Stelle dell'Orsa, né? Vagas Estrelas da Ursa. Um filme belíssimo, preto e branco, que ele fez depois do Leopardo, que é aquela coisa suntuosa, né? Ele fez um filme muito mais intimista com a Sandra Cardinale, mais uma vez, e que é sobre um possível incesto que talvez tenha ocorrido com os irmãos. Não fica muito claro, e a ambiguidade é o centro e o cerne do filme. Bom, eu não sou ingênuo a ponto de imaginar que qualquer pessoa que vá abrir esse livro saiba quem é o Luchino Visconti, quem é a Sandra Cardinale, por que esse negócio... Bom, né? Então, se eu quero explicar essa questão, eu preciso falar dos personagens. Se eu vou falar dos personagens, eu preciso falar do enredo. Se eu vou falar do enredo de um filme, eu preciso falar do que torna esse enredo um filme. Por exemplo, o uso do preto e branco. Né? E que expressa justamente essa ambiguidade, sombra e luz, muito melhor do que um Technicolor da época, etc. Tem uma trilha sonora muito particular nesse filme. Bom, eu fui me interessar por que ele escolheu essa trilha sonora, ou seja, em busca de elementos para contextualizar a questão. E depois você tem que fazer uma elaboração aí sim psicanalítica a partir dos indícios, né, do que acontece, do que se diz, do comportamento dos
irmãos, dos demais personagens, etc., para tentar responder, houve ou não houve esse incesto? Né? E se houve, quais foram as consequências? Bom, há, por exemplo, né, eu quero dar esse exemplo como ilustração, há um crítico muito bom, que eu menciono no decorrer do estudo, que diz, olha, na verdade, se a gente for assim com um olhar psicanalítico, não é verdade que a Sandra, né, que é a personagem da Cláudia Cardinale, teria sido seduzida pelo seu irmão, como tudo indica, né, que é um cara chamado Gianni. Né? Bom, na verdade, tudo indica, né, segundo ele, que ela foi seduzida pelo pai. E por causa dessa sedução, o pai a mãe denunciou o pai à Gestapo, isso se passou durante a guerra, ele era um cientista judeu, foi levado para Auschwitz e lá morreu. Né? Bom, então ele vai, e na verdade tudo isso que aparece no filme é a imaginação da Sandra, né? Não é uma ação real que transcorre determinados dias da semana, né? É tudo imaginação dela e, bom, e vai desenvolvendo esse argumento. Né? Muito habilidosamente, como um bom francês, né? Com muita sutileza e tal. Bom, então, das duas, uma. Ou o filme conta um fato, vamos dizer assim, real, né? São agora dois adultos que são irmãos, anos atrás, quando eram adolescentes, teriam ou não praticado um incesto, ou praticaram ou não praticaram. Né? Bom, ou então é essa moça que é muito perturbada tal, e está se dando lá um ênfase à vida psíquica dela, com o desejo dela de ter cometido um incesto com o irmão, por exemplo. Né? Como decidir isso? Aí, a minha opinião é que o crítico está errado. Né? Com todo respeito, não é assim. E por quê? Porque pelas datas que são fornecidas no filme, a Sandra tem X anos e tal, esse incesto com o pai, esse abuso sexual pelo pai, deveria ter ocorrido quando ela estava aproximadamente com 3 a 4 anos. Bom, sabe-se, fecha o Visconti, vai para a psicanálise, porque se sabe sobre abuso sexual de meninas de 3 anos de idade. Certo? Bom, o resultado, como vocês podem imaginar, é absolutamente devastador. Né? São mencionados, então, livros, estudos, artigos, etc., que dizem que se uma menina dessa idade tão tenra é abusada, o resultado é um desastre completo, psíquico. Bom, nada no filme, voltemos ao filme. Né? Então, se o crítico tem razão, então ela foi abusada aos 4 anos de idade. Se ela foi abusada aos 4 anos de idade, então as consequências esperáveis são estas. Não tem absolutamente nada de arbitrário, é um raciocínio. Né? Pode chegar a uma conclusão errada, mas é um raciocínio, né? Não é um capricho de diletante. Né? Bom, aí eu volto ao filme e vejo, bom, no filme ela demonstra uma série de características, inclusive evoluindo no decorrer do filme, ficando mais madura, mais crítica do irmão. O irmão continua fixado no corpo da irmã, né? E beija, abraça, não sei o quê. Quando elas se reencontram ali por ocasião de uma cerimônia que deve ocorrer de homenagem a esse cientista, assim que começa o filme. Né? Então o irmão fala para ela, não, vamos lá no nosso lugar, deixa bilhetinhos para ela. Bom, o irmão claramente está afim de transar com a irmã. Né? A irmã, por outro lado, que se casou, saiu de lá, casou com um americano, conseguiu sair do ambiente familiar, foi procurar marido em outro lugar. Né? Volta e ela, de início, meio fica assim, depois ela vai dizendo cada vez mais, larga disso, eu não quero saber de você, eu te detesto, não sei o quê, papapá, papapá. Evidentemente, uma pessoa que tem essa evolução, né, não está na condição psíquica que seria própria de uma pessoa que sofreu um abuso sexual com 3 anos de idade. Ou então ela é um gênio da lâmpada, né, um fato único na história da humanidade. Bom, não dá para fazer teoria de um caso só. Né? Conclusão, na opinião deste autor que vos fala, não é verdade a opinião do crítico de que se trata de fantasias da Sandra. O filme trata de um incesto que ou bem ocorreu, ou bem poderia ter ocorrido, ou então não ocorreu na realidade. Eu gosto de dar esse exemplo, né, porque a acusação de que, bom, isso aqui é o reino do vale tudo, né, você pega, na verdade, é uma tela de projeção de fantasias eu escrevo lá, de pessoas mais dotadas de arrogância do que de discernimento, né, e eu discordo completamente disso. Pode ser feito, mal feito, como qualquer coisa, aliás, né, mas não é necessário que seja mal feito. E quando a gente, então, se dá ao trabalho de investigar, reunir material, documentação e as fontes, precisa de uma certa cultura geral razoavelmente ampla. É verdade, é uma coisa que eu pessoalmente gosto, me dediquei sempre muito a isso, nunca
me ative só a psicanálise na minha vida. Eu estudei filosofia, gosto de cinema, gosto de leitura. Muitas das coisas que eu coloco aqui no livro são os meus gostos pessoais também. Acho que com os 66 anos de idade a gente tem direito a certas licenças autorais, e essa é uma delas. Então, o artigo sobre o romance policial, né, porque nós lemos romances policiais, significa por que você, Renato, lê livros policiais? Né? O que te interessa tanto? Bom, como eu não sou um ser extraterrestre, eu imagino que aquilo que eu descubro, né, no romance policial vale para um monte de gente, né? Afinal de contas, é um dos gêneros mais populares Renato, eu queria te interromper. Da literatura. Já te interrompendo. Está chegando ao final do programa de hoje. Super bem-vindo de volta ao Nova Stella. Hoje, discorrendo sobre Sociedade, Cultura e Psicanálise, um livro que a gente aqui no Nova Stella agora, Ex Libris. Olha que legal. Vamos colocar na nossa coleção, nosso Ex Libris aqui. E eu espero ter você de volta, até para a gente poder ainda aprofundar um pouco. E, como eu te falei no início, né, não vou esconder aí que eu, como editor da PUC agora, né, esse é o nosso novo lançamento, fazer a nossa... Faça-se água. Faça-se a água, a solução de Israel para um mundo com sede de água. Olha. É um livro que você precisa ler porque é a história da água, mas é a história também de Israel muito detalhada, né? Uhum. Agora, quando alguém fala para você, Israel foi um milagre, você fala, leia esse livro que dá você entender que esse milagre foi construído com suor. Que também é líquido, aliás. Né? Também é líquido. Como transformar suor em água, na verdade. Então, antes de terminar, só pedir um instante mais, fazer publicidade de uma coisa legal. Um dos capítulos, O Tronco e os Ramos, justamente aquele, né, que foi objeto de uma discussão aqui com vocês no MIS, do filme do Houston, né, foi traduzido e virou um pequeno livro. Você pode mostrar? Claro. Um pequeno livro publicado por uma editora brasileira, né, na França, que se chama Ana Distal, e que tem uma editora formidável chamada Edition de Ítaca, né? Então e acaba encerra de o Nova sair. Stella de hoje Então, com mais um livro. Aos que gostam de ler francês, está aí a recomendação, né? Chama-se Figurer l'inconscient, né? Figurar o inconsciente, e é justamente sobre inconsciente cinema, né? Psicanálise, e um filme sobre o fundador da psicanálise. Obrigadão, Renato.